Fala Aí, sou o Elison do Responde Aí, e agora a gente vai começar aqui o nosso aulão sobre circuitos elétricos. Então vamos lá, para a gente matar o que aparece mais nessa parte, né, do conteúdo, a gente dividiu esse aulão da seguinte maneira. A gente começa aqui, né, com o nosso raio-x e começa com a primeira parte aqui de corrente elétrica. Nessa parte a gente vai ver uma definição para corrente elétrica, vai falar um pouco sobre fluxo de cargas, né, e também sobre densidade de corrente. Né? Depois de definir bem corrente e ver alguns exemplos, a gente vai aqui para a parte de resistência e lei de Ohm. Nessa parte a gente vai ver que quando a corrente elétrica flui através de um determinado material, esse material pode oferecer resistência ao movimento dessas cargas. E aí a gente vai ver que a lei de Ohm vai relacionar a diferença de potencial entre as extremidades de um determinado material com essa corrente que atravessa esse material, beleza? Aqui a gente vai ter uma ideia, então, de quanto trabalho é realizado para essa corrente fluir nesse circuito. Depois a gente vai para potência e força eletromotriz, e aqui aparecem algumas coisas que já vão ser bastante importantes nessa parte, né? Como, por exemplo, a ideia de força eletromotriz. Essa ideia aqui vai ser muito importante em circuitos, porque aqui a gente vai ver que para a corrente circular, né, ficar de maneira estacionária num circuito, a gente precisa ter uma força, uma energia cedida a essas cargas para que isso aconteça. Nessa parte a gente vai ver isso. Com essas três partes aqui bem estudadas, a gente vai para a parte de circuitos 1 e a gente vai ver coisas importantes aqui, como por exemplo, a ideia das leis de Kirchhoff. Aqui a gente vai ver a ideia de lei de Kirchhoff para uma malha, a gente vai estudar circuitos de uma malha. E para fechar esse aulão, a parte de circuitos 2, a gente vai ver circuitos de mais de uma malha e também outros circuitos muito importantes aí, beleza? Como, por exemplo, o circuito RC. Então vamos começar aqui. Essa primeira parte, então, a gente vai ver corrente elétrica. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir bem o que é corrente elétrica, né? Bom, corrente elétrica é definida como uma taxa de fluxo de carga através de uma determinada superfície. Então imagine que a gente tem lá um determinado condutor, né, retilíneo aqui, que tem uma determinada área. Então quando a gente está falando de fluxo de carga, a gente está imaginando que tem uma quantidade de cargas que atravessam essa área. Então por isso essa ideia de fluxo. Então quando a gente fala de taxa de fluxo, a gente está falando de quantas cargas atravessam essa área em um determinado intervalo de tempo ΔT. Beleza? Então I vai ser ΔQ sobre ΔT. Se a gente estiver olhando para um intervalo de tempo muito pequeno, essa corrente I aqui a gente pode colocar e escrever como a derivada da carga com relação ao tempo. Beleza? Mas guarda essa ideia. Então corrente é a taxa de fluxo, né, de uma determinada quantidade de cargas através de uma superfície. Então a gente vai usar isso daqui ou essa derivada da carga com relação ao tempo, beleza? Então, essa é a definição. A gente precisa ver mais algumas coisas que são importantes nessa parte, né? Lembra lá que quando a gente estava no equilíbrio eletrostático, o que a gente tinha? A gente estudou e viu que dentro de um condutor, o campo elétrico é zero em todos os pontos desse condutor. Se não tem campo elétrico dentro desse condutor, então também não tem corrente elétrica. Okay? Por isso que naquele momento lá a gente não falou de corrente, a gente estava num regime eletrostático. Não tem campo aplicado dentro desse condutor, então não tem nenhuma corrente que passa por ele. Mas isso não significa que as cargas, por exemplo, de um metal, mesmo no regime eletrostático, elas não tenham movimento. Ou seja, mesmo não tendo campo elétrico, não tendo corrente, existe movimento das cargas no interior. Mas aí você deve estar se perguntando, peraí, não tem campo elétrico, né? Você falou para mim agora que não tem corrente, mas tem movimento de cargas dentro desse condutor? É isso mesmo. A ideia aqui é a seguinte, dentro de um condutor existe um movimento de cargas, mas esse movimento de cargas ele é bastante caótico, bastante aleatório. Isso significa que na média, né, a velocidade das partículas é zero. E aí, nesse caso, né, a gente não tem nenhum fluxo efetivo de cargas. Por isso que a gente diz que não tem nenhuma corrente. Beleza? Agora, então, a gente já viu o quê? Para ter corrente, a gente precisa ter um condutor e precisamos aplicar aqui um campo elétrico nesse condutor. E aí agora, quando a gente aplicar o campo elétrico, vai ter tanto corrente, mas esse movimento aqui vai permanecer. Vamos dar uma olhada com calma nisso. Agora,
vamos pensar num condutor que está submetido a um campo elétrico. Nesse caso, a gente sabe então que vai existir corrente elétrica. E aí, além do movimento, ou seja, esse fluxo efetivo de cargas, né? E aí, além desse movimento caótico, né, que a gente acabou de falar, vai existir um fluxo de cargas nesse condutor. Então, no regime eletrostático a gente tinha campo elétrico zero, a gente aplica um campo elétrico e agora aparece uma corrente elétrica, beleza? Ou seja, agora há um fluxo de cargas no interior desse condutor. E aqui é importante o seguinte, esse fluxo de cargas que é a corrente, ele pode ser um fluxo de cargas tanto positivas quanto negativas, ou uma mistura das duas, ok? A gente vai fazer um exemplo mais para o final, quando a gente tem esses dois tipos de cargas aqui. Mas então um fluxo elétrico, né, aparece nesse condutor porque a gente está aplicando um campo elétrico. E existem esses dois tipos de cargas, né, positivos ou negativos, fluindo, ou uma ou a outra, ou as duas se movimentando. E aí a gente tem uma corrente. Então, ok. Agora, tem um campo elétrico, então aparece uma corrente nesse caso, um fluxo de cargas, e nesse caso aqui vai aparecer uma velocidade média diferente de zero. Essa velocidade média diferente de zero é a velocidade de deriva. A gente vai fazer um exemplo e vai ver que essa velocidade é bastante pequena, mas é essa velocidade aqui que as partículas vão ter na corrente elétrica, beleza? A gente comentou então que pode ser fluxo de cargas positivas ou fluxo de cargas negativas ou fluxo das duas. Vamos olhar para esse condutor aqui, condutor cilíndrico. A gente está aplicando um campo elétrico aqui ao longo do eixo desse cilindro e as cargas positivas aqui vão se movimentar no sentido do campo elétrico. Então, aplicamos um campo elétrico, essas partículas, essas cargas positivas vão fluir no sentido do campo elétrico, né? E aí eu vou ter um fluxo de cargas. Então, com um campo elétrico aplicado em determinado material, a gente tem agora uma corrente. Mas a gente pode ter também o fluxo de cargas negativas, ok? Então a gente aplica um campo elétrico, aparece uma corrente, né? E agora as cargas negativas, elas vão se movimentar com essa velocidade de deriva para a esquerda, contrária ao campo elétrico, ok? Apesar de existirem essas duas possibilidades de cargas, né? Quando a gente fala de corrente, a gente define ou convenciona que o fluxo de cargas, ou a corrente, né, é sempre o fluxo de cargas positivas, beleza? Então, fluxo, falou corrente, você se lembra que é o fluxo de cargas positivas. É uma convenção que facilita aí a gente estudar essa parte de corrente. Mas ok, então tá, a gente aplicou um campo elétrico dentro desse condutor, agora a gente tem um fluxo de cargas e agora tem esse fluxo de cargas porque existe essa velocidade média diferente de zero, essa velocidade de deriva. Mas como é que essa velocidade, como é que a gente pode representar matematicamente essa velocidade? Então vamos lá. Matematicamente a gente tem o seguinte, né? A gente tem essa corrente elétrica I e o módulo dessa velocidade é I dividido por N vezes módulo de Q dividido pela área. A área é a área da seção reta que essas cargas atravessam. Então vamos com calma. I é a corrente, Nzinho, que é uma quantidade muito importante que aparece aqui, que é o número de portadores de carga por unidade de volume. E esse módulo de Q que aparece nessa expressão é o módulo da carga dos portadores. Então esse módulo de Q, ele pode ser um elétron, um próton ou um monte deles, né? Mas então aqui é o número de portadores por unidade de volume e o módulo da carga, dividido multiplicado aqui embaixo, né, pela área que essas cargas atravessam. Essa expressão aqui, nessa expressão está aparecendo o quê? Esse I, e a gente define essa quantidade aqui, que é esse J, né, que é essa densidade de corrente, ok? Então vamos dar uma olhada no seguinte. Então I dividido por A é essa densidade de corrente, esse módulo aqui. O que é uma densidade de corrente? Bom, a densidade de corrente tem, então, uma razão entre corrente dividido pela área, mas a densidade de corrente ela é um vetor. Então a gente precisa dar um sentido de direção, né, um sentido de direção, além do módulo, para
caracterizar esse vetor. Então vamos olhar algumas características dele primeiro. A gente tem aqui então uma corrente, que é o fluxo de cargas positivas. Essas cargas vão atravessar essa área e o fluxo dessas cargas é que constitui a corrente, né? Porque a gente está aplicando aqui um campo elétrico. Esse vetor, densidade de corrente, é um vetor que está sempre na direção e sentido da corrente, né? E nesse caso aqui é paralelo a essa área aqui, beleza? Aqui a gente está vendo para o caso de um J uniforme, né? Ou seja, a distribuição de cargas ao longo da área transversal aqui é a mesma em todos os pontos. De maneira mais geral, né? Então essa é uma equação importante, a gente pega esse I divide por A e tem esse J que é um módulo dessa densidade de corrente. A gente está fazendo aqui para um J uniforme, mas a maneira mais geral de a gente escrever, né? Esse é para o J uniforme, mas a maneira mais geral de a gente escrever uma corrente, né? É dessa maneira aqui. Então vamos lá, a gente vai fazer aqui para J uniforme, mas o que a gente te sugere é o seguinte. Vou te dizer aqui como a gente representa de maneira geral a corrente em termos desse vetor. E aí, se você quiser mais detalhes disso, lá na nossa página tem mais exercícios sobre esse caso mais geral aqui. E você pode treinar, né, como resolver problemas em que esse J não é uniforme, beleza? Mas o que significa esse cara daqui? Então vamos lá. A gente tem um J, né, que é projetado na direção desse dA, por isso a gente faz o produto escalar aqui, ok? E integra sobre toda a superfície, ok? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, né, esse caso aqui que a gente tem do J uniforme, como é que a gente sai dessa expressão e chega nessa daqui? Só para a gente entender esse caso aqui, né? Então o I aqui é integral de J escalar dA. Mas o produto escalar, ele é definido como o produto do módulo desses vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se o J é uniforme, significa que ele tem o mesmo valor ao longo de todos os pontos dessa integral aqui, de onde eu estou integrando. Então a gente pode colocar esse J para fora, esse módulo da densidade de corrente para fora, e vai sobrar dentro da integral esse dA vezes o cosseno. Se a gente tem sempre o mesmo ângulo, né, entre o vetor J e o vetor dA, ou seja, esse θ não depende da superfície, ou ela é uma superfície plana, a gente vai ter no final das contas que a gente vai ter esse resultado aqui, ok? Se esse ângulo for zero, como é esse caso aqui, o J é paralelo ao dA, a gente vai chegar aqui, o I, né, é J dividido por A, beleza? Por que eu fiz isso daqui? Só para te mostrar que existem situações mais gerais em que o J, essa densidade de corrente, ela não é uniforme, tá ok? E a maneira mais geral de representar a corrente, em termos desse cara, é dessa maneira aqui. E o caso que a gente acabou de ver é um caso particular disso daqui, ok? Um exemplo de uma situação em que o J não é uniforme é esse daqui. Só para a gente fechar essa ideia. De novo, recomendo que você vá lá na página e veja lá a nossa parte de densidade de corrente não uniforme e veja alguns exercícios para você treinar essa ideia aqui, que também é importante e acaba caindo, beleza? Mas qual que é uma ideia, pelo menos visual, do que é uma corrente não uniforme? Vamos dar uma olhada nesse tubo aqui. Esse tubo aqui, ele tem uma primeira seção de área reta, né, que tem uma área maior do que essa segunda parte aqui. Então, olha só, se essa corrente está passando aqui dentro e ela não vaza desse tubo, né, ela não sai desse tubo, o que acontece? A quantidade de corrente que atravessa essa área A1 é a mesma quantidade de corrente que atravessa essa área A2. Mas fica ligado, a área A1 ela é maior do que a área A2. Significa que a mesma quantidade de corrente que atravessa aqui, ela está distribuída ao longo de uma área maior. Significa que a densidade de corrente é menor nessa primeira parte do que é na segunda. Sacou a ideia? Então a gente vai trabalhar com a parte de J uniforme, mas eu acabei de te mostrar que existem outros casos em que esse J é não uniforme.
e que também são importantes de a gente ter uma ideia de onde é que, como é que a gente faz para resolver esses outros casos também. Então corra lá na página e dá uma olhada para você treinar também esse caso em que o J é não uniforme, ok? Então a gente já viu aqui qual a definição de corrente, é o fluxo de cargas, né, através de uma determinada superfície, e esse fluxo de cargas, ele pode ser um fluxo de cargas positivas, um fluxo de cargas negativas, ou uma mistura desses dois tipos de cargas, ok? Tendo falado do J, tendo falado da corrente, então a gente definiu essa quantidade aqui, muito importante nessa parte, né, que é essa densidade de corrente. E conseguimos determinar, né, a gente consegue determinar a corrente em termos desse vetor J. Mas vamos lá, e aí tem essa parte que a gente viu aqui, né, da velocidade de deriva, e agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar a ideia disso daqui. O primeiro exercício que a gente tem esse enunciado aqui. A gente tem um fio condutor que transporta uma corrente de 6 amperes. E a gente vai observar esse fluxo de cargas nesse condutor durante um tempo de 3 minutos, ou 180 segundos, né? A primeira pergunta que a gente quer responder é o seguinte: durante esses 3 minutos, né, quantas cargas, qual o valor da carga que atravessou a área desse meu condutor? E a letra B, né, quantos portadores de carga atravessaram essa área? Então vamos lá, vamos considerar que a gente tem esse fio, e esse fio é esse cara da figura aqui, beleza? Como é que a gente faz para calcular a quantidade de, então a letra A quantidade de cargas? A gente acabou de ver que a corrente, né? A corrente, ela pode ser escrita como uma variação da carga, a quantidade de cargas que atravessam uma determinada área em um determinado intervalo de tempo. Então dessa expressão aqui, a gente consegue isolar esse ΔQ. Esse ΔQ vai ser I vezes ΔT, e aí, beleza, né? A gente tem a corrente e a gente tem também o intervalo de tempo que a gente está contando essas cargas aqui. Se a gente pega esse valor e substitui aqui, então vai ser 6, né, vezes 180 segundos. Se a gente joga isso na calculadora, a gente vai encontrar que isso é igual a uma carga de 1080 Coulomb. Beleza? Então, nesse intervalo de tempo, porque a gente tem essa corrente, essa quantidade de cargas aqui está atravessando essa área. Tranquilo? Letra B. Na letra B, a gente precisa saber qual é a quantidade, essa é a carga total que atravessa a área nesse intervalo de tempo. Essa é uma pergunta. A letra B quer saber o seguinte: já que a gente tem essa quantidade de cargas atravessando essa área, quantas cargas, quantos portadores de carga estão atravessando essa área em 3 minutos? Então vamos lá. A gente sabe que uma determinada quantidade de cargas ela é sempre um múltiplo, né, da quantidade, sempre múltiplo do módulo da carga do elétron. Aqui é importante o seguinte, lá a gente falou aqui a gente falou, quando está falando de velocidade de deriva, né, desse nzinho aqui. Não confunda, né, esse nzinho com esse n maiúsculo aqui. Aqui a quantidade é o número de portadores de carga por unidade de volume. Aqui é só um número, né, um número que é a quantidade de cargas que tem ali dentro. Então seria só um número de portadores. Para a gente saber esse n, a gente precisa fazer o seguinte, né, dividir ΔQ pelo módulo da carga do elétron, né? A carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? Então, ΔQ que a gente acabou de encontrar, dividido pelo módulo, né? Pelo módulo da carga do elétron. Esse valor aqui, né, essa continha, vai dar pra gente que o N é igual, né, aproximadamente aqui, a 6,75 vezes 10 a 21. Que número é esse? É um número de portadores, né? Número de cargas que estão atravessando, que tá atravessando essa área aqui.
Então, durante 3 minutos, passa essa quantidade de carga total através dessa área, e isso corresponde a um número de portadores, né, de carga aqui, dessa maneira, ou seja, o equivalente a esse número aqui de elétrons, por exemplo. Beleza? Pegou a ideia? Então, usamos a definição de corrente e depois utilizamos isso daqui para encontrar tanto a quantidade de carga total quanto o número de cargas que passam ali. Vamos fazer mais um exercício, né? A gente conversou lá no começo de que a corrente ela vai ser um fluxo de cargas elétricas ou positivas ou negativas, mas pode também ser o fluxo de cargas elétricas positivas e negativas. Esse exercício aqui é exatamente um exemplo disso que a gente estava conversando, né? A gente tem tanto cargas positivas e negativas e a gente vai responder aqui qual que é a corrente que atravessa esse condutor dentro desse tempo ΔT de 10 segundos e qual é a densidade de corrente, ok? Então vamos lá. Então a gente tem um campo elétrico aqui, as cargas positivas vão no sentido do campo e as negativas no sentido contrário. Na letra A, a gente tem o quê? Que calcular a corrente. Mas a corrente, ela é o quê? Definição, né? ΔQ por ΔT. ΔT a gente tem um tempo de 10 segundos. ΔQ vai ser o quê? É um número de prótons mais um número de elétrons, né, multiplicado aqui pelo módulo da carga elétrica do elétron. Beleza? Esse é o número, é a quantidade total de cargas que a gente tem relacionado aqui nesse movimento aqui. É o número, é a quantidade de cargas total. E o tempo é 10 segundos. Então vamos mexer nisso daqui. Então a gente tem 3 vezes 10 a nona prótons e 7 vezes 10 a nona elétrons. Então a gente precisa somar esses caras aqui. Quando a gente soma, vai dar o quê? Vai dar 10 vezes 10 a nona, e isso é 10 vezes 10 elevado a 10. Ok? Vezes a carga do elétron dividido pelo tempo de 10 segundos. Ok? Então aqui, jogando os valores que o problema dá, a gente vai encontrar que a corrente, nesse caso, é 1,6 vezes 10 a menos 10 ampere. Beleza? De novo, a definição de corrente é a quantidade de cargas que passam através de uma determinada área nesse intervalo de tempo aqui. A carga total é o quê? É a soma da quantidade de prótons e elétrons, né, multiplicado pela carga do elétron. Ok? A letra B, a gente precisa encontrar o quê? A densidade de corrente. Então ficou mais tranquilo, né? A gente tem a corrente, acabamos de encontrar, e agora a gente precisa calcular qual que é a área, né, que atravessa essa seção aqui. A gente tem uma seção ali, uma seção reta, né, que é circular. Então, a letra B, a gente tem que calcular o valor de J. Para isso, a gente tem que pegar a corrente e dividir pela área que essa corrente está atravessando. A corrente, a gente acabou de ver que é 1,6 vezes 10 a menos 6 ampere, né, dividido pela área. A seção reta aqui desse problema é um círculo e a gente tem o valor do raio que é 5 milímetros, ok? Então aqui vai ser π vezes 5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Por que 5 vezes 10 a menos 3? A gente está passando milímetros para metro, ok? Como a corrente está em ampere e a corrente está em ampere, né? E a gente quer expressar isso aqui nas unidades do sistema internacional, a gente tem que passar esse valor do raio para metro. Então aqui fica 1,6 vezes 10 a menos 6 dividido por esse valor aqui. Se a gente joga isso lá na calculadora, a gente vai encontrar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, que esse J, ele é aproximadamente
2,04 vezes 10 a menos 6, e a unidade de densidade de corrente é ampere por metro quadrado. Pegou a ideia? De novo, usamos a definição de corrente e agora calculamos o módulo desse vetor J. Mas o problema pede que a gente também dê qual é o vetor densidade de corrente. A gente acabou de ver que o sentido da corrente é sempre o sentido das cargas positivas. Então vamos dar uma olhada na figura. As cargas positivas, elas estão no sentido direção de x chapéu. Então, o módulo desse vetor, a gente acabou de encontrar. É 2,04 vezes 10 a menos 6 ampere por metro quadrado. Como é o fluxo de cargas positivas, né, a gente tem que esse vetor está na direção em sentido de J chapéu, beleza? Então o vetor densidade de corrente, ele sempre aponta na direção e sentido da corrente, ok? Aqui a gente está falando de uma corrente uniforme, que foi aquele que a gente discutiu, né? Bora fazer mais um exercício aqui. O próximo exercício, a gente tem um fio de cobre, que tem esse diâmetro aqui, e ele está conectado a uma lâmpada. E através desse fio de cobre, passa uma corrente de 1,67 ampere. A densidade dos elétrons livres nesse cobre é de 8,5 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Agora sim, esse número aqui é o Nzinho que aparece lá na expressão da velocidade de deriva, beleza? Esse aqui então, 8,5 vezes 10 a 28, é o nosso Ninho nesse caso aqui, ok? E o problema pergunta pra gente, primeiro, qual que é a densidade de corrente. Para a gente encontrar a densidade de corrente, né, nesse caso uma densidade de corrente uniforme, então a gente vai ter que pegar essa corrente e dividir pela área. A corrente a gente já tem 1,67 e a área agora vai ser o quê? É π, o raio desse fio, elevado ao quadrado. A gente tem o quê? O diâmetro, né? Então a gente tem que vai ser o diâmetro, né, dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, só melhorando essa expressão aqui, né, quando a gente passa esse 2 lá para cima, vai ficar isso daqui. Então, 1,02 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. O que eu fiz aqui? Só levei esse 2 ao quadrado 4 lá para cima e peguei o diâmetro que o problema dá e passei para metro, ok? Então, na letra A gente encontra que o módulo desse vetor, né, quando a gente joga isso na calculadora, a gente vai encontrar que isso é 2,04 vezes 10 a sexta ampere por metro quadrado. Beleza? Bom, já temos o valor do J, falta calcular agora a velocidade de deriva. Aí ficou tranquilo, né? Acabamos de encontrar o valor de J, N o problema dá pra gente, e a gente tem que dividir, né, por esse valor aqui. E isso vai ser, né, quando a gente faz essa continha aqui, então vamos lá, para fechar, então na letra B, né, a velocidade de deriva, a gente sabe que é J dividido por N, né? O módulo do portador aqui é o módulo da carga do elétron, porque os portadores são elétrons, beleza? Como o problema disse. E quando a gente então a gente tem que fazer o quê? Agora, pegar o J que a gente encontrou, pegar esse 8,5 vezes 10 a 28 e multiplicar depois pela carga do elétron. Isso vai dar para a gente um valor de 0,15 milímetros por segundo. Então a velocidade de deriva é realmente uma velocidade bastante pequena nesse caso aqui, ok?